todas e todos vocês. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem pedido esse encontro com a gente aqui. Eu já estive aqui, vocês não tinham chegado ainda, soube que vocês estavam na visita, né? Soube também ao mesmo... Bom, eu soube que vocês estavam numa visita, mas também já soube aqui que houve problemas no acesso e constrangimentos, discriminações e coisas do tipo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, já puxando esse gancho. Isso aqui deveria ser e se apresenta como a casa do povo, né? Logo, a gente esperava que o povo tivesse amplo acesso a esses corredores, seja individualmente, seja na forma organizada, através de movimentos sociais, partidos, sindicatos, sindicatos patronais, enfim, que a sociedade civil pudesse se apresentar aqui individualmente ou coletiva, sem restrições, claro, com os cuidados normais de qualquer estabelecimento. Identificação, as pessoas têm que ser identificadas, nome, checar se tem armas ou não nas mochilas, mas passando isso, quer dizer que é o normal, não deveria haver nenhum outro empecilho. Acontece que essa casa, já na gestão de Henrique Eduardo Alves, que é do PMDB, foi presidente dessa casa, foi ministro da Dilma, e depois, agora não sei se ele está no ministério interino, ou é ministro interino desse governo interino de Michel Temer, mas a verdade é que desde Henrique Eduardo Alves, que essa casa vem passando por um processo de fechar seus acessos à sociedade civil organizada. E esse processo foi intensificado na gestão Eduardo Cunha. A gestão Eduardo Cunha foi a gestão mais difícil para o acesso das pessoas nessa casa. Não só o acesso dificultado, como a própria Polícia Legislativa foi armada. Ele ampliou o arsenal da Polícia Legislativa, comprou uma série de equipamentos, militarizou a Polícia Legislativa de modo que ela se parece hoje com o BOP. E o comportamento de muitos dos policiais legislativos, não de todos, é um comportamento de quem está lidando, na verdade, sempre com baderneiros e com vândalos, e não com cidadãos que pagam os salários dos servidores públicos através dos seus impostos. Então, eu peço desculpas a vocês por isso, assim, em nome da casa, em nome dos deputados e deputadas progressistas dessa casa, e sempre gostamos quando o movimento social vem aqui. Então, peço desculpas de cara, viu? Eu prometo que eu vou fazer uma reunião com o Rodrigo Maia, que é o atual presidente da casa, aliás, atual presidente interino da República, porque o presidente interino, fruto de um golpe, que é presidente graças a um golpe parlamentar, Michel Temer viajou para o encontro da ONU, a Organização das Nações Unidas. E aí a presidência foi assumida interinamente por Rodrigo Maia, que é o atual presidente dessa casa. Eu vou conversar com ele sobre esse episódio e ver de que maneira a gente pode reduzir esse dano. Bom, dito isso, agora eu sou todo ouvidos, eu vou passar a palavra para a Janine, que é minha amiga, que foi quem requisitou esse encontro entre nós, esse breve encontro. Eu peço também desculpas pela brevidade, mas é porque eu tenho uma agenda hoje e eu abri esse espaço porque ela me convidou de última hora, é importante que se diga, e eu fiz questão de, mesmo de última hora, vir aqui e conversar com vocês. Janine é minha amiga, a gente se conheceu porque eu sou autor da Companhia das Letras. A Janine trabalhava na Companhia das Letras num programa de fomento à leitura, de estímulo à leitura. Um programa muito interessante, do qual eu participei de uma ou duas reuniões, não lembro agora, mas é um trabalho incrível que ela faz. A Janine é apaixonada pela literatura brasileira e foi a literatura brasileira que fez essa ponte de palavras entre eu e ela. Entre ela e eu. Pode ir. Eu vou falar rapidamente. O Jean é um grande amigo mesmo, eu o admiro desde sempre e sempre disponível. A nossa agenda em cima da hora também é por conta de que a gente tem questões institucionais para administrar e foi muito bom, é muito simbólico que a gente esteja aqui com as grandes lideranças das bibliotecas comunitárias desse Brasil. De todo esse Brasil, é emocionante, são pessoas que são guerreiros da literatura, que levam a literatura onde o poder público não chega. Sempre me emociona de estar com vocês e com o Jean. É assim um momento que a gente não vai esquecer nunca, junto com a nossa equipe que é maravilhosa. Eu só tenho a agradecer e eu gostaria de chamar aqui então os dois representantes da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, o Bruninho, do Litera Santa, que vai ler um poema, e a Ana Paula, de Salvador, representando essa imensa
Lágrima Kaiowá. Enquanto uns assinam contratos milionários, outros assistem assassinatos em série. Enquanto uns enriquecem acima do trabalho alheio, outros desfalecidos cessam suas atividades em meio ao canavial. Enquanto a indiferença reina, onde o cifrão fala mais alto que o barulho da fome, onde uns lutam com terras enquanto outros constroem, onde uns conservam e outros destroem. Haverá sempre guerra. Guarani chora, perdeu-se mais um Kaiowá. Homem ignora um a menos para se preocupar. O povo sente a perda, mas uma rede da sua história é cortada. O índio sofre mais uma vez e presencia sua cultura ser sepultada. Mel Duarte. Obrigado, Bruninho. É Bruninho, né? Bruno de quê, seu nome? Bruno Souza de Araújo. Bruno Souza de Araújo ou Bruninho? Tá bom, Bruninho. Bom, obrigado. Irmão de Isaac? Ah, pô, mais um motivo para apertar sua mão. Muito bom. Eu tive com o Isaac agora, no evento com a antropóloga Maria Filomena Gregori, no lançamento do livro dela, lá em São Paulo. Bom, esse poema é um poema sobre o drama do povo Guarani Kaiowá. Você leu, na verdade, o poema é da Mel Duarte, que é um drama que a gente tem acompanhado nessa casa. Existe nessa casa uma PEC chamada PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, certo? Depois de promulgada a Constituição, ela pode ser emendada desde que o deputado que propõe a emenda consiga 171 assinaturas no mínimo para que a proposta de emenda entre em discussão e a casa aprove, certo? Então tem uma emenda aqui, uma emenda à Constituição chamada PEC 215, proposta de emenda à Constituição, que transfere do Poder Executivo para o Poder Legislativo a prerrogativa de demarcar terras indígenas. Isso é gravíssimo porque essa casa, a maioria dos representantes, das pessoas que estão nessa casa, representam não a população brasileira na sua diversidade, mas representam interesses privados, individuais, de corporações comerciais que financiaram suas campanhas. Então são pessoas financiadas pela indústria armamentista, pessoas financiadas pela a indústria farmacêutica, pelos planos de saúde, pessoas financiadas pela indústria automobilística, pela indústria de bebidas, pela CBF, portanto toda essa rede aí de cartolas do futebol, que a gente chama de bancada da bola. Nós temos pessoas que estão sempre defendendo interesses de corporações comerciais ou interesses paroquiais pessoais. Muito poucos os deputados que defendem os interesses da população. Então, num congresso com essa cara, numa Câmara dos Deputados com essa cara, vocês podem imaginar que dificilmente terras indígenas serão demarcadas. Se a maioria das pessoas que estão aqui defendem os interesses dos barões do agronegócio, dos latifundiários, dos grileiros, é óbvio que eles não vão ter interesse de demarcar terras indígenas e quilombolas. Antes, quer dizer, como está agora, a prerrogativa cabe ao Poder Executivo. Então foi assim nos governos Lula e no governo Dilma, pelo menos no governo Dilma bem menos do que nos governos Lula, houve demarcações de terras indígenas e quilombolas, porque havia por parte desse Executivo um compromisso com os direitos dos povos indígenas, dos povos da floresta e das populações quilombolas. Tirando a prerrogativa do Poder Executivo e dando ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo dificilmente vai demarcar terras indígenas doravante. Então, o seu poema é muito bem-vindo aqui. Passo a palavra para a nossa amiga. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje referendando uma luta que é das bibliotecas comunitárias de todo o Brasil. Aqui estamos representando 90 instituições, nós representamos 4 regiões do Brasil. A gente vem nesse momento aqui falar com você, deputado, e garantir a nossa fala no sentido de um olhar cuidadoso para a PL 1321, que hoje ela se encontra com o deputado Rafael Mota. A PL 1321 é uma PL que garante, propõe essa lei que garante o recurso para o setor do livro de leitura, e a gente tem aí seria, no caso, o que é mais importante, o que é mais evidente para a gente, a questão do desconto do imposto do PIS, COFINS e PASEP, e que isso seria em torno de 45 milhões ao ano, o que na verdade é uma dívida de 500 milhões, porque essa proposta é de 2005. Então, assim, já seriam 500 milhões que devem à população brasileira, aos leitores brasileiros, a todos que se interessam pelo livro, leitura e biblioteca.
E aí a gente tem também, mais recente agora, a PLS 212 de 2016, que foi iniciada no Senado, através da senadora Fátima Bezerra, que também vai chegar aqui. E nós contamos, e esse é o nosso foco nesse momento, para isso que estamos aqui, para contar com o seu apoio nessas duas leis, que elas se tornem realmente lei, que a gente possa ter garantido nas nossas comunidades, em todo o Brasil, que a gente possa dizer que você está conosco nesse momento, está conosco nesse momento, e que isso tenha realmente uma resposta e seja referendado a luta dessas pessoas através da instituição dessas duas leis, porque ela atende em parte, mas atende, e aí para a gente é muito importante que elas sejam aprovadas, algo que a gente defende, que é o direito à leitura e a leitura como direito. Bom, para mim não resta dúvida de que a leitura é um direito e de que todas as pessoas têm direito à leitura, e que, para mim, o direito à leitura está dentro de um direito mais amplo à educação de qualidade, à educação inclusiva. E também não concordo com você, não resta dúvida para ninguém que o Estado brasileiro, historicamente, tem um débito enorme com a sua população em relação a garantir a educação de qualidade para a totalidade do povo, né, da população brasileira. Nós sabemos que os índices de educação melhoraram, sobretudo no que diz respeito ao acesso. Ampliou-se o número de vagas nas escolas públicas. Chegamos a colocar quase todas as crianças na escola, mas depois esbarramos em outras questões. A permanência da criança na escola. Muitas vezes ela ingressa na escola, mas ela é obrigada a trabalhar muito cedo. Por exemplo, foi o meu caso, comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, nas ruas vendendo, mas felizmente minha mãe nunca permitiu que eu deixasse a escola, e nunca quis que eu deixasse a escola. Mas essa é uma realidade ainda para milhões de brasileiros e brasileiras. As crianças entram na escola, mas têm que trabalhar muito cedo. E aí, por isso, afeta o rendimento escolar e ela abandona a escola. Então, o índice de evasão escolar é muito grande por essa questão de pobreza e renda. É fundamental. Depois tem outras questões que afetam o direito à escola. Aí a gente entra em questões bem espinhosas. Eu vou botar muitas aspas no espinhoso, porque para mim não é nada espinhoso, mas ainda é espinhoso até mesmo para professores e professoras e até mesmo para bibliotecários e bibliotecárias, que é a dificuldade das pessoas de conviverem com a diferença e com a diversidade nos espaços coletivos. Então, crianças negras sofrem bullying de crianças brancas, meninas sofrem assédio e violência sexual por parte de meninos mais velhos, adolescentes transexuais e adolescentes LGBTs também enfrentam dificuldades nas escolas. Quando são vítimas de violência, a própria professora diz: olha, mas também quem manda você ter esse jeito? Acontece muitas vezes isso, não só na escola, em outros espaços. As pessoas estão sempre dizendo isso: quem manda você ter esse jeito? Se você não tivesse esse jeitinho, você não estava apanhando dos seus colegas. Então, tudo isso vai afetando o direito à educação nesse país e, portanto, afetando o direito à leitura. E sem leitura, sem conhecimento, sem ampliação de repertório, dificilmente as pessoas fazem mobilidade social. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma autoridade da República, jornalista de formação, mestre em letras e linguística, né, professor universitário, porque os livros transformaram a minha vida. Porque eu ia à biblioteca da Casa Paroquial, no meu bairro, abaixo da Candeia, onde eu nasci, não tinha biblioteca comunitária. Não tinha uma biblioteca pública, tampouco uma biblioteca comunitária. Havia a biblioteca da Casa Paroquial, que nem todos tinham acesso. Eu tinha acesso porque eu era membro da pastoral, da juventude estudantil e era coroinha nos fins de semana. E por isso eu tinha acesso à biblioteca da Casa Paroquial. Antes desse encontro com vocês, sem vocês saberem, porque talvez poucos de vocês acompanhem mandatos parlamentares. Eu sei que é uma coisa que os brasileiros não fazem muito, é acompanhar mandatos parlamentares, nem mesmo os mandatos que mereceram seus votos, as pessoas que receberam seus votos, porque eu tenho certeza que apenas os do Rio de Janeiro podem ter votado em mim aqui, os demais não votaram, votaram no Big Brother, se é que votaram. Mas para deputado, tenho certeza que só os do Rio podem ter votado. Então eu sei que muitos de vocês não costumam acompanhar mandatos parlamentares, mas se vocês acompanhassem, saberiam que eu estou nessa luta há muito tempo. A luta em defesa das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas públicas
do bibliotecário como categoria profissional e em defesa da educação. Eu fui membro da Comissão de Educação nessa casa, antes dela ser desmembrada, era Comissão de Educação e Cultura, depois ela foi desmembrada, hoje tem a Comissão de Educação e a Comissão de Cultura. Eu acabei indo para a Comissão de Cultura, mas estou muito atento ao que se discute na Comissão de Educação. Nós temos um deputado do PSOL na Comissão de Educação, que é o deputado Glauber Braga, que é do Rio de Janeiro também. Então ele pode ser... Eu estou atento às questões, mas quem vocaliza é ele, porque ele é membro da comissão, estou na Comissão de Cultura. Esse tema também está na Comissão de Cultura. O PL, que está no Senado, o PLS, que está no Senado, o 212, vai vir para cá e provavelmente vai ser despachado para a Comissão de Cultura, junto com a Comissão de Educação. Então não se preocupem, eu estou do lado de vocês, independente desse encontro, já estava nessa batalha. Quando a gente discute o orçamento aqui, que é a discussão mais importante, e, infelizmente, a discussão da qual a sociedade civil se aparta, que é a discussão sobre os recursos nossos, dinheiro dos nossos impostos, todos que pagamos todos os dias, e todas as pessoas desse país pagam impostos, até as mais miseráveis pagam impostos, é bom que vocês saibam disso. Antes que as pessoas venham com o seu discursinho dizendo que a classe média sustenta a população brasileira, não é verdade. Todas as pessoas nesse país pagam impostos porque a tributação no Brasil é o que a gente chama de tributação regressiva, uma tributação que incide sobre o consumo, ou seja, o Estado cobra da gente o imposto quando a gente consome coisas. Então, do feijão que a gente compra ao celular para o filho, você está pagando imposto. Não é só, imposto não é só aquele que tem nome não, IPTU, IPVA, certo? ICMS, né? Não é só o imposto que tem nome que a gente paga, não. Há um imposto indireto que incide sobre o consumo que todo mundo paga. E essa tributação é uma tributação injusta pelo seguinte motivo. Aquele cara miserável que nunca conseguiu uma colocação no mundo do trabalho, que não tem formação educacional, ou seja, que teve que cair na mendicância, está nas ruas pedindo esmola, quando ele pega o dinheiro da esmola e ele vai no supermercado e compra um pacote de macarrão, ele está pagando pelo pacote de macarrão o mesmo que Marta Suplicy paga. O mesmo. Então a tributação não é sobre a renda, é uma tributação sobre o consumo. E, portanto, é uma tributação injusta. Nós não temos uma reforma tributária aqui. Então, na hora que a gente vai discutir o orçamento, que é o recurso, o orçamento chama de orçamento, o dinheiro de todos os nossos impostos, esse é o momento mais importante, é do qual a sociedade se aparta. Se eu fosse desenhar uma pizza, dividir aqui o orçamento como uma pizza, eu iria dividir metade dessa pizza e pegar essa metade e dizer que a metade dela é utilizada para sustentar o sistema financeiro, para sustentar banqueiros, rentistas, especuladores do mercado financeiro, gente que tem dinheiro aplicado em banco, lá fora, aqui dentro, e que vive de renda. Metade do nosso orçamento vai para sustentar esse sistema. A outra metade é dividida para as diversas áreas das nossas necessidades, da segurança pública e a educação. Sendo que dessa metade aqui, boa parte é drenada pelos esquemas de corrupção. Não que essa metade não seja, porque o próprio sistema financeiro é um sistema corrupto, por natureza. Os juros que os bancos cobram para a gente, em cada operação que a gente faz, de retirada, depósito e por aí, tudo que os bancos cobram da gente é indecente, porque é um dinheiro feito em cima do nosso dinheiro para sustentar a gente rica que está nesse momento na Côte d'Azur tomando uma champanhe a bordo de um transatlântico. Certo? Só para dizer isso para vocês. Na hora da gente discutir o orçamento aqui, eu sou, entre outros tantos deputados aqui, que eu diria que chega a uns 100, 120, nós somos 513, mas teríamos 100, 120 deputados, nós fazemos um debate para que esses recursos sejam empregados em políticas públicas justas, como a política de fomento e incentivo à leitura e às bibliotecas públicas e comunitárias. Então, antes desse encontro formal, que eu aceitei porque Janine me pediu, de última hora, eu já estava com vocês sem que vocês soubessem. Eu sei que muitos de vocês têm o contato com o meu mandato a partir de meme de Facebook e de coisas compartilhadas em WhatsApp. A gente está vivendo um momento muito perigoso nesse país, que é um momento em que as pessoas estão se informando apenas pelas redes sociais e nas redes sociais elas não distinguem o que é verdade e o que é mentira. Então muitos de vocês devem ter recebido muitos memes a meu respeito, dizendo que eu apresentei projeto de lei para mudar a Bíblia, que eu odeio os cristãos, que eu apresentei projeto de lei para que criança mude de sexo obrigatoriamente, e por aí vai uma série de mentiras que são compartilhadas e que as pessoas compartilham mesmo inferindo que pode ser mentira. E elas compartilham mesmo inferindo que pode ser mentira,
Porque em algum lugar delas aí, elas me detestam. E elas me detestam não é porque eu fiz algo de errado. Elas me detestam porque eu sou quem eu sou. Porque eu sou homossexual assumido. Porque eu não tenho vergonha da minha homossexualidade. E porque as pessoas acostumaram a ver os homossexuais desse país num lugar subalterno. Da mesma maneira que as pessoas acostumaram a ver os negros num lugar subalterno. Sabem por que uma pessoa trata uma mulher negra quando chega no condomínio e indica o elevador de serviço para ela, achando que ela é empregada? Porque sempre os negros estiveram numa posição subalterna, porque assim eles foram colocados, porque foi negado a eles oportunidades do trabalho, negado a eles oportunidades na educação, certo? Foi negado a eles uma série de outras oportunidades que os manteve numa posição subalterna. E aí, o nosso imaginário se acostumou a ver negros como empregadas domésticas, como motoristas de ônibus ou motoristas de carro, como garis, como lixeiros e como ladrões. Então, quando a gente vê um negro fora desse lugar, a gente estranha. Quando a gente vê um gay fora do lugar que a gente costumou ver gays, a gente estranha. Ainda mais quando vê um gay autoridade da República, deputado federal, com 3 títulos de melhor deputado do Brasil, com estofo intelectual, a gente estranha. Como assim? Eu sempre disse para meu filho que ser bicho é ruim, que eu preferia ter filho bandido a ter filho gay. Como é que eu vou dizer isso agora, se tem um deputado federal bem sucedido, que fala bem pra caramba, vou deixar a parte, e que além de tudo ainda recebe prêmio de melhor deputado? Como é que eu vou dizer pro meu filho que ser gay não presta se esse cara mostra que ser gay pode ser uma coisa bacana? E aí vem o ódio, e aí vem o compartilhamento da mentira. E aí isso a gente chama de má fé. Infelizmente no mundo tem muita gente de má fé. Mas eu, que não sou ateu, sou uma pessoa que acredita nos mistérios da existência humana, que alguns chamam de Deus, outros chamam de qualquer outra coisa, mas eu chamo mistérios da existência humana, o sagrado. Eu que acredito no sagrado sempre acho que essas pessoas que agem de má fé recebem um troco. Elas podem até não perceber que elas estão pagando pelos males que fizeram ao mundo, mas elas estão pagando. É isso. Eu quero agradecer muito a vocês, a vinda de vocês aqui. Eu vou virar para tirar uma foto com vocês, porque eu não vou ter tempo de tirar uma foto individual com todo mundo, que eu tenho outra agenda agora. Antes do senhor fazer essa parte, Sim. eu queria quebrar o protocolo e lhe falar o seguinte. Hoje... Fala no microfone, nego. Não, dá para todo mundo ouvir. Mas fale que é para captar, por favor. Não, mas é bom para poder captar, o nosso sistema captar. Hoje em nosso encontro, foi falado em tsunami. A nossa chegada aqui se transformou em tsunami. Eu vi na frente com aquele de reportagem que estava comigo. Ao adentrar aquela porta, uma das primeiras coisas que foi a sua boa tarde é perguntar se a equipe que estava aqui é a da Janine e se era a equipe das bibliotecas comunitárias. Quebrou aquele tsunami que foi formado lá fora. E a partir de hoje, só tem mais um admirador. Por quê? Escutar depoimento de pessoas que têm conhecimento de causa. Parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou virar para ir para tirar uma fotinha com vocês. Fiquem sentadinhos. A gente está convidado de ir na biblioteca, vai tentar chegar na biblioteca depois com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. E a Fabiana. Vocês vão levá-los à biblioteca, né? É. Maravilhosa a biblioteca. Não, é sério, para mim é um parque de diversões. Eu que gosto de livro. Então, Janine, eu vou descer. Pois é, a gente veio aqui. Vai, você vai fazer uma foto também, né? Cadê a Evelyn? Segura aqui, Evelyn. Pois é, só que tem que falar isso. Biblioteca. Como é que foi? Não, vocês vão sair daqui, vocês vão para a biblioteca. Eu estou garantindo isso. Todo mundo vai sair daqui e vai para a biblioteca. E eu vou tirar foto e vou acompanhar vocês até a biblioteca. Vamos sair em março. Ó, aviso aqui. Nós vamos sair daqui depois da foto, vamos sair todos para a biblioteca, tá bom? Vamos sair todos para esse corredor aqui. E eu vou conduzir vocês, aí eu deixo vocês na biblioteca e vou para a minha agenda. Tá bom? Vou virar aqui. Podem levantar a mão aqui. Só que
O problema dessas placas é que depois eles botam um monte de sacanagem. Ah, fora tudo. Faltou o grito de guerra, hein? Traz pra frente. Já pode? Pode. Vem, vamos aqui. A gente ganhou publicações. Ajuda a cuidar, tá certo? A gente ganhou isso lá, tá certo? Esse aqui só tem 10, esse aqui só tem 10. A gente ganhou isso das moças da Câmara, que foram muito simpáticas com a gente. Você tá muito... Aí eu coloco lá naquela Tchau, pasta. Dani. Eu coloco naquela pasta. Bora, Temer, Dani. Bora, Temer, Dani. Bora, Temer. Agora Isaac. Quando a gente foi em Petrópolis, você não estava, né? É a primeira vez.